E aí galera, beleza? Meu nome é João. Eu tô meio encurvadinho assim porque a câmera tá mal posicionada, mas o que interessa não é a câmera, não sou eu, e nem a qualidade do vídeo nem do som, e nem muito menos o jeito como eu falo, né? Até porque eu sou o mais dos imperfeitos de todos, né? Mas o que acontece é o seguinte, nesse vídeo eu quero compartilhar algo que aconteceu agora há pouco comigo. Agora são 9 e pouco da manhã, mas eu estava dando uma aula às 8 horas. E eu estou numa sala de música aqui, eu tenho um instrumento. E aí eu tenho percebido ao longo da minha vida que a música ela tem muito a ver com a nossa vida. Incrível, incrível, incrível. Tem uma outra coisa que aconteceu comigo que eu preciso muito gravar esse vídeo e falar disso para vocês. Onde eu via que estudar um instrumento, aprender a tocar um instrumento é semelhante ao plano de salvação, ao plano de ir para o céu, né, a salvação de Deus. E eu preciso muito gravar, eu estou vacilando de não fazer isso para vocês. Mas o que aconteceu agora para mim foi muito interessante, porque eu estava explicando para uma aluna que ela estava tocando uma música lá. Ela estava lá, seguindo a partitura, fazendo tudo o que ela tem que fazer. E aí no meio do negócio ela estava errando uma nota assim, ó. Aí ela não estava percebendo, porque ela estava seguindo o papel. Ela estava seguindo as notas que ela tinha que tocar lá, só que o dedo dela foi em outro lugar. Aí eu falei para ela assim, olha, você tem que prestar atenção no som, porque independente daquilo que você toque no papel ou pelo que te ensinam, o som sempre vai dizer se está certo ou não. Né? Muitas vezes as pessoas que tocam guitarra, às vezes olham uma casa assim, tocam um som diferente e vai tocando, mas não presta atenção no som. Então, na hora que eu falei isso para a pessoa, me veio um estalo na cabeça tão forte assim, ó, que assim é a nossa vida. A gente vai vivendo, a gente vai fazendo as coisas seguindo os padrões que a gente aprende, que a gente adquiriu na nossa vida. Aí a gente vai lá tocando, a gente faz isso, fala, não, tá certo, né? As pessoas fazem assim. Eu aprendi que é assim, então eu tenho que fazer desse jeito. Aí, na hora, eu pensei, tudo isso acontece, e quando acontece na nossa vida, o som, ele vai dizer se está certo ou errado. Eu tô falando meio assim, pode ser que eu corrija uma coisa que eu falo, que eu tô falando de improviso, não preparei nada disso, aconteceu agora. Mas assim, o som da música sempre vai dizer se está certo ou não. Você vai tocar esse som aqui, opa, o som está dizendo que está errado. E isso é o Espírito Santo na nossa vida. E que ele sempre vai dizer pra gente o que a gente faz, se a gente está fazendo certo ou errado. E isso é mais incrível porque isso é com todo mundo. Seja você crente ou não em Deus, seja você acreditar ou não em Jesus, no Espírito Santo ou não, seja você ateu, seja você o que for, o Espírito Santo fala com todo mundo, fala com todos. Porque eu tenho certeza que um adolescente que briga com seus pais, ele sente alguma coisa no coração. Eu tenho certeza que alguém que vai cometer um pecado, que vai adulterar, alguém que vai roubar, alguém que vai se prostituir, sempre tem alguma coisa no coração dizendo, não faça isso. Alguma coisa te dizendo. Mas aí, infelizmente, tem muitas pessoas que estão presas, que precisam de mais força para sair dessa situação. Mas saiba que, independente disso que eu estou falando, se você faz alguma coisa desse tipo, você tem que mudar de vida. Você tem opção, a opção é sua. Você tem que escolher isso. E você pode fazer isso, você pode mudar. Mas isso é outra situação. Eu só quero falar da música aqui agora. Então, eu aprendi que agora de manhã que viver é igual tocar uma música. Você vai lá, toca certinho, tá fazendo bonitinho, aí de repente, sem querer, você erra uma nota. Opa! Como que eu errei? Como que eu descobri que eu errei? O som me disse que eu estava errado. Então, preste atenção no Espírito Santo. Ele sempre vai dizer para você se você está certo ou errado. E aí, eu estava imaginando isso e me veio outra situação na cabeça. Aí você tá fazendo sua vidinha ali e tal. Sua vidinha não, sua vida boa aqui, sua vida é maravilhosa, né? E aí de repente você tá lá, aí você sente vontade de fazer isso. Opa! Mas aí vai chegar alguém pra você e vai dizer que você não pode fazer isso. E isso ficou lindo, isso é lindo. Mas aí, o que eu entendi com isso? É que isso é religiosidade. Muitas pessoas, por causa de uma religião, vão tentar te impedir de fazer alguma coisa. E nós somos livres. Nós somos livres. Basta ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa religião. Entenda isso. O Espírito Santo é a sua religião. Ele vai dizer
que você deve ou não fazer. Só que daí tem um porém. Aonde buscar o Espírito Santo? Da onde ele vem? O Espírito Santo só vem de um lugar. Ele só vem de Jesus. Então, para você conhecer o Espírito Santo, você tem que conhecer Jesus. Para você conhecer a Deus, você tem que conhecer Jesus. Porque todo mundo, por via de costume, faz aquela coisa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quem são esses três? Esses três são um. Para você conhecer um, você tem que conhecer, você conhece os três. Para você conhecer um dos três, você tem que conhecer um. Então, pensem nisso. Escutem a voz, escutem o som do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. E não deixem de estudar música. Porque, assim como eu estou sendo ministrado muito através da música, vocês vão ser também. Tocar música é maravilhoso. A melhor coisa que existe no mundo, tirando Jesus, no caso, lógico, né? Tirando todo o extremo, mas a melhor coisa para se fazer no mundo é tocar um instrumento. Não existe nenhuma prática na Terra que seja melhor do que a música. Deus abençoe a todos. Amém.